Sejam bem-vindos. Galera, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Neemias, capítulo 4. Talvez alguns de vocês tenham visto o anúncio do tema da mensagem de hoje, Enquanto o Sonho Não Nasce. Há muitos textos na Bíblia, na verdade, em que a gente poderia trabalhar esse tema. Não sei se está alto, está dando uma reverb estranho. Mas eu peguei esse texto aqui porque é um texto que eu acho que é muito simbólico do que a gente quer falar. Se eu não me engano, no início do ano a gente falou um pouco sobre Neemias, capítulo 1, sobre esse sonhador de Deus visionário. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais com ele. Talvez eu precise um pouco devagar agora no início. Não sei quantos de vocês já leram Neemias, já conhecem o pano de fundo da história, mas a gente vai entrar nele aqui. Vamos fazer uma oração? Em seguida eu vou explicar. Senhor querido, queremos te pedir que a partir deste momento, Senhor, nos faça atentos à leitura da Tua Palavra e nos faça sensíveis a perceber o que o Senhor quer nos falar nesta noite através dessa palavra, através desse texto, desta revelação do Senhor. Há muitos aqui, Senhor, que têm sonhos na sua vida pessoal, que têm sonhos ministeriais, que têm sonhos em relação a essa missão que chamamos de Igreja Oceânica, Geração Oceânica, que querem se sentir úteis nessa missão. E quero te pedir que o Senhor nos faça sair daqui assim, determinados a viver cada dia, Senhor, alimentando esse sonho, nutrindo esse sonho, fazendo todo o possível para que no dia certo ele nasça plenamente, para que através de nós o Senhor seja glorificado. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Pai. Antes de eu começar a ler ainda, eu queria que você prestasse atenção aqui numa breve explicação do contexto aqui. Talvez alguns não tenham lido essa história, por isso que é importante. Neemias, ele cresceu no ambiente do cativeiro babilônio. O que foi o cativeiro babilônico? O povo de Israel, o povo de Deus, estava vivendo na Babilônia, que era a cidade mais poderosa da época, né? E ali ele havia crescido ali. Neemias não sabia o que era, como é que era a vida em Jerusalém, como é que era a vida na terra prometida. Então, esse povo que experimentou o cativeiro babilônico é parecido com aquele povo que cresceu lá no Egito, que sonhava com a terra prometida. Só que esse povo aqui, eles ouviam os pais deles contarem como era maravilhosa a terra. E Neemias então construiu uma ideia a respeito da terra prometida, um sonho que ele construiu na cabeça dele a respeito do que era aquilo. E aí no capítulo 1 diz que ele imaginou que Jerusalém estava assim, uma cidade muito bem, e havia ali judeus vivendo bem em Jerusalém. E o irmão dele chega e diz para ele: olha, não é nada disso, não é nada disso. O povo que está lá está vivendo em pecado, tem muita coisa para ser feita, a cidade está em ruínas. E aí Neemias se desespera e se dispõe a largar a vida confortável que ele tinha trabalhando no palácio do rei na Babilônia, para ir para Jerusalém, para começar a reerguer os muros da cidade. Por que os muros? Primeiro, porque os muros era a garantia de segurança, era proteção. Se ele começasse a erguer o templo ou alguma casa, logo viria o inimigo que saquearia e destruiria eles. Então eles tinham que primeiro construir a proteção. Então esse momento da história que a gente vai ler é o momento em que Neemias já deixou Babilônia, já foi para Jerusalém, está junto com os judeus remanescentes, reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Isso tem um valor espiritual muito grande. Era um momento em que 70 anos depois que o povo tinha ido para o cativeiro, Deus estava cumprindo a promessa que ele tinha feito a Jeremias. Se lembra que eu prometi 70 anos atrás para Jeremias? Agora eu estou cumprindo. Neemias vai dar o pontapé inicial nesse processo. Ou seja, espiritualmente vocês vão tomar posse de novo da terra prometida, da terra que eu tinha prometido. Aquilo que Neemias sempre sonhou em ver, ele estava agora conseguindo contribuir para que aquele sonho se tornasse realidade. Ele ainda não havia se tornado,
mas ele estava trabalhando para tornar aquele sonho realidade. E aí o que acontece? Os povos ao redor ficam tranquilos, deixa eles para lá. Os inimigos menores de Israel, não, eles vão até Neemias com o povo lá e começam a atacar eles. E aí começa a leitura do verso 4. Veja o que diz: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias ora: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então, gente, vejam que esse é o relato do que acontece naquele momento, de uma investida maligna contra o propósito santo do povo de Deus de se reerguer. Entendem o que está acontecendo? O povo de Deus quer se restabelecer depois de um tempo de cativeiro. O povo de Deus quer voltar a sonhar. O homem de Deus, Neemias, está querendo ser usado por Deus no processo de reavivamento do povo de Israel. E ele então larga tudo e investe tudo nessa obra, e arregaça as mangas e cai dentro. E aí, gente, esse trabalho, embora aparentemente romântico,
não é? Muitas vezes a gente lê essa história e fica impactado com o romantismo no sentido da paixão que envolve Neemias, da paixão que envolve o povo ali. A verdade é que não foi nada fácil, não é? E não foi fácil com risco de perda da própria vida. Não foi fácil com riscos gravíssimos que eles correram. Não foi fácil no sentido de que passamos um aperto e conseguimos. Eles correram um risco de simplesmente não verem os sonhos se cumprir. Simplesmente se tornarem mais uma geração que ia morrer no cativeiro, como talvez os pais e os avós dele tivessem morrido. Provavelmente os avós de Neemias tinham sido levados e os pais deles já tinham crescido ali também. Então, o que é que a gente tem que fazer, gente, quando a gente tem diante de si um sonho em relação ao que Deus quer fazer e já mostrou que quer fazer na nossa vida, no Gol, na igreja, e a gente enfrenta desafios e lutas nesse processo? Talvez você queira aplicar isso à sua vida também. Isso é plenamente aplicável, porque as lições que Neemias nos dá no processo são plenamente aplicáveis a todo tipo de luta que a gente enfrenta na nossa vida, não é? A primeira coisa, a primeira grande lição que a história de Neemias nessa parte nos mostra é que a gente precisa ser surdo de um ouvido. Não sei se você já ouviu essa expressão é do Charles Spurgeon. Tem várias expressões que são do Charles Spurgeon, né? Todo cristão ou é um impostor, ou é um missionário, ou um impostor, né? Do Charles Spurgeon. E essa é mais uma delas. Ele diz isso: todo cristão deve ser cego de um olho e surdo de um ouvido. O que ele queria dizer com isso? Que expressão esquisita, não é? Ele queria dizer que você não pode dar ouvidos a tudo o que você ouve. Você não pode se deixar afetar por tudo que você vê. E aí a pergunta é: a quem você tem dado ouvidos? Aquela pergunta do sermão de domingo passado, não é? A quem você tem dado ouvidos? Quem tem te influenciado? Quem tem determinado o modo como você deve se comportar, como você deve agir com as pessoas, como você deve lidar com a missão que Deus deu a você? Diz o texto que Sambalate e Tobias começaram a ridicularizar, essa é a expressão, ridicularizar Neemias e aqueles judeus. Olha lá, os fracotes tentando se reerguer das cinzas. Olha lá, não passam de um montão de ruínas e pedras queimadas. Olha lá, são uns fracassados. Palavras pesadas, negativas. Talvez você já tenha ouvido: olha lá, um burro. Você já tenha visto, olha lá, um feio. Palavras pesadas, negativas, que são proferidas contra nós e que podem, se a gente não for surdo de um ouvido, afetar a realização dos nossos sonhos, nos abalar, nos desestabilizar, a ponto de a gente não querer mais cumprir a missão, a ponto de você simplesmente abortar a missão no início dela. É verdade que os judeus eram fracos naquele momento ali? É verdade. É verdade que era entulho demais? É verdade. Mas a gente não pode viver condicionado pelas lutas e pelas dificuldades. A gente tem que viver condicionado, sim, por aquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu que estava com ele, Neemias simplesmente ignorou certas coisas que ele ouviu, porque disse: isso não procede. E ele simplesmente desacreditou em certas mentiras que estavam sendo ditas a respeito de estratégias militares para minarem aquele povo ali. Na verdade, os próprios judeus, veja bem, não eram gente dos povos inimigos, não. Os próprios judeus, crentes, que estavam lá mais próximos aos povos vizinhos, vinham até Neemias e diziam: Neemias, eu moro lá perto dos caras. Os caras estão dizendo que vão cercar tudo, que vão pegar e vão minar essa obra aqui, e vão matar vocês, estão ameaçando vocês de morte. E ele simplesmente
naquele primeiro momento, simplesmente continuou edificando, continuou trabalhando. Será que a gente está ouvindo gente errada? Tem gente que ouve gente errada, aceita conselhos de pessoas erradas. Por isso que o salmista é muito sábio, lá no primeiro salmo logo, ele diz, né, bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurados aqueles que não param para ouvir besteira, né? Coisas muitas vezes diabólicas. O diabo usa pessoas. A palavra diz que o diabo em certo momento usou Pedro para tentar demover Jesus de ser crucificado. Se Jesus não fosse surdo de ouvido, se Jesus não estivesse pronto para falar para Pedro, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, Pedro, você está sendo usado para me distanciar do sonho, do foco, da missão. Jesus certamente teria naquele momento se enfraquecido e abandonado a cruz, mas não foi isso que ele fez. A quem você tem ouvido? Você tem ouvido a Deus em oração, você tem lido a palavra e procurado viver de acordo com a palavra, sonhado de acordo com a palavra, a sua esperança é nutrida pela palavra. Ou você, muitas vezes, começa a ficar afetado, desanimado, descrente, cético, crítico, acidamente crítico em relação a tudo e a todos, porque está dando ouvidos para pessoas erradas, está dando ouvidos, direto ou indiretamente, para o inimigo da sua alma. É isso que muitos fazem. Não é? Começam a emburacar em depressão, complexo de inferioridade, porque estão dando ouvidos ao inimigo das suas almas. Pessoas insufladas por ele, usadas por ele, para minar a sua fé, para te fazer um cético, crítico, ácido, seco, que não consegue dar um passo na direção do sonho que Deus deu para você individualmente, para você enquanto igreja. A segunda lição que Neemias nos dá é que enquanto o sonho não nasce, é preciso a gente ter ânimo para trabalhar. Enquanto de repente as coisas não estão saindo como a gente sonhava, ou como Deus colocou no nosso coração que elas podem acontecer, eu não posso parar. Verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Que meio tempo? Enquanto tinha gente lá detonando a gente, tentando nos demover da missão, tentando minar as nossas forças e a nossa esperança em relação ao sonho que Deus tinha para nós fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Em toda a sua extensão, a metade já estava coberta. Por quê? Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A versão antiga diz, porque o povo tinha ânimo para o trabalho. Porque o povo estava apaixonado pela missão, porque o povo queria se sentia parte da missão, queria se engajar na missão, porque o povo não via a missão de fora, mas via a missão de dentro. Eu sou parte disso, eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida. De repente os holofotes não estejam sobre mim, mas não tem problema, porque eu estou aqui, eu tirei uma pedra que ninguém mais tirou, fui eu que tirei, e eu me senti útil diante de Deus por isso. E Deus está sendo glorificado através da reconstrução dos muros de Jerusalém. E devagarinho os muros estão se levantando, e Jerusalém está voltando a ser uma terra protegida. Por quê? Porque a gente está tendo visão espiritual desse negócio. Porque a gente não está deixando que o inimigo facilmente se infiltre, nos influencie contra a vontade de Deus. A gente não está deixando que elimine as nossas forças. E a gente precisa, gente, aprender a ser um pouco mais resistente. Às vezes a gente é muito fraco, muito volúvel, não é? Uma hora sente uma coisa, outra hora sente outra, uma hora dá ouvidos a um, outra hora dá ouvidos a outro, uma hora está disposto, animado, aquele fogo de palha, não é? Daqui a pouco está desanimado. E a gente serve ao Deus que é a fonte de toda força e de todo ânimo.
é o Deus que renova as nossas forças. Não é isso que diz o Salmo 40? Ele diz assim, Salmo 40, verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa promessa é para quem, gente? Ele está falando, olha, até jovens caem, tropeçam, ficam desanimados, ficam indispostos. Mas ele está falando, aqueles independentes da idade, independente da personalidade, independente de seja lá o que for, mas se espera no Senhor, as suas forças vão ser renovadas. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda força. Ele começa falando isso. Você nunca ouviu que é Ele o eterno Criador de todas as coisas? Ele não se cansa nem fica exausto? Você não conhece a natureza do Deus a quem você diz que serve? Porque se você conhece, você sabe que Ele é a fonte de toda força. E nos momentos em que você se sentir mais bombardeado, mais acusado pelo inimigo, nos momentos em que você se sentir mais abatido, você vai ver surgir uma força espiritual que não vem de você mesmo, para continuar perseguindo o sonho de uma vida santa, o sonho de um avivamento pessoal, o sonho de certos pecados talvez que estejam te acompanhando há anos, de repente não serem mais um problema para você. O sonho de ver relacionamentos seus sendo reconciliados, sendo tratados. Sonho de perdoar, de ser perdoado. Né? O sonho de ver a tua própria vida sendo usada para pregar o Evangelho, para evangelizar pessoas, para trazer pessoas para Jesus, para mostrar para elas o amor de Deus. Esse deveria ser um sonho de todo cristão. Né? Eu pessoalmente queria ver esse sonho se realizar mais na minha vida. Né? Sonho de a gente ter um grupo de jovens relevante, que seja luzeiro no meio das trevas, onde quer que esteja. Você chega em algum ambiente, onde você chega, as pessoas, esse cara leva Deus a sério, ele tem um relacionamento com Deus vivo. Né? Essa galera do Gol é uma galera comprometida com Deus. Esses caras da Oceânica, essas meninas de lá, não brincam com as coisas de Deus, não. Levam Deus a sério. Esse é um sonho. Ser conhecidos. As nossas obras sempre nos precedem. Né? As pessoas nos conhecem por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente vive. Paulo diz assim em Efésios 4, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sonho do crescimento, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um pegava uma pedra de entulho e tirava dali, botava no lugar. Cada um era uma obra gigantesca, faraônica, era uma muralha de uma cidade. A gente não está falando de um muro como esse muro que tem aqui na igreja, não. É uma muralha que protege de bombardeios na guerra, de ataques, de invasões. Muralha foi sendo reconstruída porque eles acreditavam. Às vezes a gente tem uma expectativa de que um certo pastor, ou um certo líder, ou uma certa pessoa, né, um Martin Luther King da vida vai surgir, vai revolucionar tudo, vai chacoalhar tudo. Mas o que a gente vê na história é que nunca é assim. Um líder pode até inspirar alguns, ou pode até inspirar muitos, mas o trabalho do reino de Deus, da obra de Deus, é sempre executado pelo reino de sacerdotes, por cada um ungido pelo Espírito, cumprindo o seu papel na obra, pegando o seu tijolinho, levando para ali, cada um se dispondo, cada um com o coração alegre, cada um amando a presença do Senhor, a obra do Senhor, o serviço do reino de Deus. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não foi isso que o Senhor falou? Precisamos de mais trabalhadores dispostos a trabalhar. Então, em primeiro lugar,
enquanto o sonho não nasce, precisamos... Deixa eu voltar aqui para pegar o ponto 1 que eu perdi, de memória. Precisamos ser surdos de ouvido, não podemos ouvir tudo que falam para nós, precisamos saber a quem ouvir, ouvir as pessoas certas e aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus. Precisamos ter ânimo para trabalhar, ânimo cada um de nós individualmente, buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo para que esse Espírito nos mova a servir a Deus de coração, com alegria. Enquanto o sonho não nasce, é preciso orar. Interessante que Neemias, no meio do texto, começa a orar e o texto nem diz que é ele que está orando, e daqui a pouco ele volta e ora de novo, né? No verso 7, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, todo mundo começou a tentar minar as nossas forças, todos planejaram atacar Jerusalém. No verso 9 ele diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Oramos ao nosso Deus. Está se sentindo bombardeado, atacado, está se sentindo desesperançado. Às vezes tem gente que vem abrir o coração e diz: sei lá, estou sentindo que minha fé está meio morta, eu estou meio, sei lá, anestesiado, insensível à voz de Deus, não tenho mais buscado a Deus com a mesma paixão, com o mesmo fervor. Não tem outro caminho, não tem nada que ninguém possa fazer por você, se você não se dispor diante de Deus, a orar mais, a clamar mais. Isso tem a ver com a reunião de oração? Tem células que fazem momentos de oração, reuniões de oração. Tem a ver com vigília? Tem, mas tem a ver com a sua busca pessoal também, a minha busca pessoal. Sempre que a gente alimenta o nosso relacionamento com Deus, clamando a Ele, colocando diante dEle a nossa vida, naturalmente a gente vai se fortalecendo na fé, a gente vai se enchendo de esperança de novo, a gente volta para o processo de cura e de tratamento para a nossa alma. Mas às vezes a gente não ora, não clama, não busca, não intercede. E Neemias deu lição sempre de ser um homem que ora. No capítulo 1 tem uma oração linda dele, ele começa se entregando ao ministério, né? Se apresentando ao Senhor em oração, clamando ao Senhor. Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é espiritual, a gente tem que ter visão espiritual do que a gente está enfrentando. A gente não pode ser crítico em relação a certas questões racionais e acrítico em relação a questões espirituais. A gente tem que ser crítico em relação a questões espirituais também. Perceber, discernir o que está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a harmonia do Espírito, com a unidade da igreja e o que está em desacordo com isso. E a gente precisa se posicionar, como Neemias se posicionou prontamente. Quando é que a gente vai estar preparado para responder com tanta prontidão, igual Jesus, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus? Quando é que a gente vai estar preparado para repreender as línguas malignas? Quando a gente tiver uma vida de oração, de dedicação a Deus. Enquanto o sonho não nasce, a gente precisa orar, e orar muito, orar ao máximo, porque a oração com certeza vai ser sempre um guia seguro, que vai nos conduzir à vontade de Deus e ao sonho dele para a nossa vida. E em quarto e último lugar, enquanto o sonho não nasce, é preciso ter estratégia e unidade. Vejam que interessante, do verso 12 em diante, ele começa a bolar um monte de estratégia. Ele diz assim: olha, faz o seguinte, vamos começar a fazer da seguinte forma, ninguém mais fica sozinho, vamos ficar cada um com a sua família. Eu vou ficar com o cara do meu lado que vai estar com a trombeta. Se essa trombeta tocar, todo mundo vai junto para aquele mesmo lugar. Olha, quem estiver trabalhando, mantenha uma espada na cintura.
Não larga a espada mais em momento nenhum. Agora a gente está em estado de alerta constante. A gente está no meio de uma guerra. Não vamos mais tentar construir como se isso fosse apenas uma mera construção civil como todas as outras. Não é. A gente está no meio de uma guerra espiritual. O inimigo está tentando minar a promessa que Deus fez para nós. Mas Deus está do nosso lado. E nós precisamos nos unir para ver o propósito dele se cumprir. A gente precisa estar junto. A gente não pode se permitir divisão de modo algum. E o povo então começa a fazer isso, começa a trabalhar junto, começa a lutar pela unidade, começa a se proteger, começa a ter estratégias, começa a valorizar as estratégias que estão aí. Neemias tinha uma estratégia. Essa estratégia era boa ou não era? Sei lá, é uma estratégia que está aí, até aqui tem funcionado, então vamos cair dentro dela. A gente aqui na liderança da igreja sempre tem estratégias. A gente trabalha, cada igreja, cada comunidade, ela tem as suas próprias estratégias, não é? Na nossa igreja, células, discipulado está quase retomando pela fé. Não percam a fé. A gente tem sentido muita falta de discipulado, porque para nós também é importante, e a gente percebe a saúde que ele gera na igreja, né? E a gente logo vai retomar está já retomando essa estratégia. A gente tem fim de semana de treinamento, tem vigília, a gente tem o gol sábado à noite, a gente tem retiros, a gente tem estratégias. Mas se a gente não estiver junto nessas estratégias, aí não tem jeito, né? Se cada um estiver separado de sua família, se ninguém estiver preocupado com as coordenadas para que a estratégia dê certo, aí não funciona, gente. A gente precisa colocar o nosso coração nisso, né? A gente, quando se reúne com os coordenadores de célula, a gente fala: olha, você tem um papel estratégico, você não pode abrir mão desse papel. É um papel importantíssimo. Os supervisores de célula, a mesma coisa, é um papel estratégico. Você tem que investir nisso, você tem que vestir a camisa, você não pode deixar a coisa aí tomando um rumo qualquer. Lute pela célula, ore por ela, invista nela, faça o que ninguém mais vai poder fazer, porque ninguém mais está no seu lugar. Você tem procurado apoiar as estratégias que Deus colocou hoje no nosso meio? Você tem procurado trabalhar em torno da unidade do corpo, lutado por essa unidade? Tem dos pontos da declaração de fé que os membros da igreja fazem quando são recebidos, tem lá o compromisso dos membros da igreja oceânica. E um dos 4 compromissos é proteger a unidade da minha igreja, evitando fazer fofocas, falar mal e assim por diante, né? Cooperando com a unidade da igreja. Você tem procurado ser cuidadoso com isso? Então, irmãos, o sonho está aí, né? Deus colocou diante de nós um sonho, tanto como corpo, como igreja que a gente é, como também individualmente. Agora, a gente não pode achar que esse sonho vai acontecer de uma forma espontânea sem a gente mover uma palha. Não é assim, não foi assim com Neemias, não foi assim com Jesus, não vai ser assim comigo nem com você. A gente tem que ignorar certas mentiras, a gente tem que focar a unidade, a gente tem que trabalhar com ânimo, a gente tem que orar muito, juntos e individualmente. Vamos fazer assim? Amém? Vou perguntar de novo, vamos fazer assim? Amém? Senhor querido, queremos te louvar mais uma vez pela tua palavra, Senhor, pelo exemplo que Neemias deixou, como alguém que teve um sonho muito bem definido pelo Senhor, mas que não ficou desatento ao que precisava ser feito para esse sonho se concretizar. Ele sabia que haveria lutas, ele sabia que haveriam ataques, ele sabia que seria necessário ânimo, que seria necessário buscar na fonte, em oração, força do alto. E nós também, Senhor, queremos buscar do alto forças para superar as lutas que temos enfrentado, cada um de nós,
para ver nas nossas vidas os teus sonhos se cumprirem. Senhor, libertação de pecados, que nenhum pecado nos escravize. Senhor, que o Senhor venha promover cura e tratamento no nosso meio, para que a gente caminhe cada vez mais unido, cada vez mais junto, cada vez mais se amando, se perdoando. Que a gente, Senhor, caminhe cada vez mais focado na Tua glória, porque a igreja é Tua, porque o gol é Teu, porque a missão é Tua, e nós somos apenas Teus servos aqui, e queremos Te honrar enquanto servos Teus, para a glória e louvor do Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai.